Boa tarde, galera! Hoje a Dica 60 vai ser ao vivo. Gente, eu estou já desde ontem pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre anoto diversas opções de dica, sempre vou rascunhando, fazendo várias coisas. Só que essa Dica 60, eu tô muito feliz de ter chegado, né, nessa Dica 60. Devido à constância, algo que eu já falei com vocês quando eu cheguei na 30. Então tô muito feliz, tô radiante. E entre tudo que eu anotei, me despertou o desejo de trazer hoje sobre o que nós estamos vivendo no mês que é o Setembro Amarelo. Se vocês forem parar para analisar, nas minhas dicas eu falo muito sobre se cuidar, sobre se dar valor, sobre recomeçar, que ainda dá tempo. Então tem tudo a ver com o mês, né? E hoje eu quero trazer para vocês a Dica 60, se ame. Isso mesmo, se ame. E, gente, hoje, de repente, eu pensando, né, nessa dica que eu ia trazer pra vocês, eu falei assim, gente, por que não fazer ao vivo e trazer uma pessoa que é um grande amigo meu e que eu conheço um pouco da sua história de vida e ele viveu o que o Setembro Amarelo traz muito, né? E eu quero estar convidando o Douglas Peixoto, um amigo super especial, que tem uma bagagem incrível de vida, para poder estar falando com vocês hoje sobre o que ele viveu. E as minhas dicas, gente, eu sempre tento trazer para vocês situações que eu vivi, situações que eu superei. Eu já vivi momentos muito tensos e muito intensos de sofrimento, de choro, por conta de diversos tipos de traição. Mas o que o Douglas viveu foi muito diferente de mim, né? Toda a trajetória dele, o que fez realmente ele ficar lá no fundo do poço. E por isso que eu falei, gente, a minha dica são coisas muito reais, são coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Então ninguém melhor para falar sobre isso do que uma pessoa que viveu o que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então, ouçam muito atento, quem puder, compartilhe, curta, comente, vai no aviãozinho, envia para os amigos, vai no coração e curte aí, tá bom, galera? Eu quero trazer para vocês esse grande amigo. Deixa eu ver ele aqui. Douglas, tá aí, querido? Cadê? Calma aí que tá... Estamos aguardando, gente. Aí, Douglas. Tá me ouvindo, amigo? E tá me vendo? Abaixa só um pouquinho o som. Calma aí. Tá legal? Tá. Aumenta só um pouquinho. Calma aí. O som. A sua imagem tá perfeita. Calma aí, não, desce um pouquinho. Isso. Calma aí. Sua tela. E agora? Pode abaixar um pouquinho o playback. Deixa lá no conjunto. Vê se tá melhor. Tá assim. Gente, então esse é o Douglas, né? A quem eu já estava falando, que viveu realmente o que eu quero trazer para vocês hoje, dessa Dica 60. Se ame. Então, para passar o que ele passou e conseguir superar, que é o mais extraordinário de tudo isso, tem que se amar. Então, Douglas, agora a palavra é com você. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Fui pego de surpresa, e uma surpresa muito divina, né? Uma surpresa que vem do céu, porque a Amanda teve a ideia, de repente, de fazer a live, essa transmissão para vocês aí sobre um pouquinho da minha história, e ela comentou que ela ia pôr uma blusa amarela, né, para poder falar muito, e está muito embasada aí no tema do Setembro Amarelo. E ela falou, poxa, que pena que você não tem a blusa amarela, mas hoje, coincidentemente, eu vim de amarelo.
Então, assim, é uma coisa que está muito ligada mesmo, foi escrita no céu para esse momento. Amém. E eu estou feliz de estar aqui, invadir no Instagram da minha amiga para a gente falar um pouquinho sobre a minha experiência. Ela falou que tinha que ser uma conversa breve, rápida. Eu tenho dificuldade com a questão do rápido. Mas eu vou tentar resumir para vocês. A depressão ela chegou num momento bem delicado da minha vida. Eu me casei aos 21 anos de idade e aos 22 eu já estava cometido da depressão. E para vocês perceberem que foi um dilema muito complicado, porque recém-casado tinha tudo para viver, uma lua de mel para desfrutar, porque a gente sabe que a lua de mel não é aquele momento de você viajar só, é o período inicial do casamento, mas exatamente na lua de mel eu fui acometido da depressão. E foi um momento muito difícil para mim, porque aos 22 anos de idade, recém-casado, tudo novo, eu sempre fui acostumado a trabalhar, sempre trabalhei, mas trabalhar solteiro é uma coisa, trabalhar casado é outra, né? Tem uma diferença bem grande, porque daí você já tem essas contas para pagar, enfim. E eu lembro que antes de fato vir o momento da depressão, eu tinha acabado de pedir demissão de uma empresa, eu tinha acabado de sair de uma determinada empresa, né? E aí o que acontece? Você está conseguindo me ver bem, Amanda? Tá embaçado, Douglas. Tá bem embaçado. Tá, pera lá, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, calma aí. Ó, pera lá. Tá melhor agora, Amanda? Não, ainda tá embaçado ainda, Douglas. Então, pera lá, O deixa eu som ver não se tá eu... saindo do seu celular, não, tá? O playback? Eu abaixei um pouquinho, mas Não, mas deixa eu liga tentar pro seu mudar. celular o playback. Não, é do meu Aí ficou computador. perfeito agora. Pode ir lá, Perfeito, ficou né? perfeito. Tá, então, galera, eu não sei até que ponto vocês ouviram, mas o fato do desafiador, do difícil, foi porque eu tinha acabado de sair de uma empresa, eu lembro bem que eu cheguei... Amanda, se tiver ruim, tu me fala, Tá tá? bom. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa... Deu uma travada. Galera, é assim mesmo. Ao vivo é desafiador. Tá me Vai, vendo? Douglas. Tô te vendo e te ouvindo. Tinha só Tá. agarrado um pouquinho. Isso. Aí o que acontece? Eu cheguei à tarde em casa, depois de ter pedido demissão, e eu falei para minha esposa. Minha esposa estava sentada, eu lembro, sentada no chão do nosso quarto, fazendo alguma coisa. E aí ela me perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu disse: olha, eu saí da empresa, eu não estou trabalhando mais. E aí foi muito difícil. Daí Deu uma agarradinha de novo, Douglas. Gente, é assim. A gente depende de internet, é uma confusão. Mas vamos lá. Voltou. vamos lá, então. E aí, para resumir, a gente tinha. Tá me vendo, né? Tô te vendo e te ouvindo Tá. perfeito. Tá. E aí eu lembro que ali eu decidi criar meu próprio negócio, uma empresa de corte e costura, eu acho que deve ter bloqueado, mas uma empresa de corte e costura, e aí eu comecei a querer costurar, eu montei um ateliê dentro da Deu uma a agarrada de fase. novo. Oi. Ai, poxa, mas está conseguindo me ouvir melhor agora? Agora sim, de novo. Tá oscilando. Deixa eu mudar de ambiente aqui, eu acho que se eu for para outro ambiente vai ficar melhor. Calma aí. Galera, é assim. Ao vivo é desse jeito. Não tem muito pra onde correr. Mas vai ser E maravilhoso. agora, amor? Tá me vendo? Tá embaçado, mas te ouço perfeito. Mas tá embaçado. Tá. Tá embaçado ainda. Ainda tá? Esse nosso convidado especial tá dando trabalho. E agora? Tá embaçado? Te vejo. Ah, tá começando a ficar melhor. Tá bom. Só não tá muito claro onde você tá, mas tá bom. Dá pra te ver. Aí, bem melhor. Bem melhor. Agora te Tá. Agora fala alguma coisa. Tá me ouvindo agora? Não.
Agora sim. Então, bora lá. Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, só que agora onde você tá, atrasou o áudio. Você fala, mas Meu depois Deus. que chega pra gente. Tá, vamos fazer o seguinte, Amanda. Eu vou sair daqui e vou te solicitar de novo para ver se reiniciando melhora, pode ser? Tá bom, vai lá. Então vê se você consegue me tirar aí. Calma aí. Galera, é assim. Ai, deixa eu aproveitar e ver quem tá com a gente. Ai, Esté, você deu um jeito de esperar um pouquinho. Gente, a Esté tinha compromisso e falou que ia dar uma segurada para estar nos prestigiando. Obrigada, Esté. Luísa, obrigada. Ah, Kate. Kate me acompanha em tudo, gente, que eu faço. Uma honra, muito feliz, Kate, de você estar aí. E ela falou, Amanda, tô aqui ligada. Assim que começar, eu já vou estar lá. Obrigada, Kate, pelo carinho de sempre, meu amor. Ai, Ami, obrigado, Mi. Gente, ela vê minhas dicas e fala cada coisa que eu fico tão emocionada pelo carinho. E a Mi faz parte do meu time de trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz em ver o meu time que eu trabalho com esse carinho tão grande em cada dica que eu coloco. Ai, meu irmão, obrigada, irmão, por estar aí, te amo. Gente, esse é meu irmão que todo mundo fala que parece gêmeo comigo, nós somos iguaizinhos. Ai, Lucas, o Lucas também trabalha comigo, gente. Obrigado, Lucas, pelo carinho. Ai, minha sócia! Minha sócia! Que eu tanto amo, que eu tenho uma gratidão imensa pela vida dela. Gente, o que eu sou hoje a nível profissional, vocês estarem me vendo aqui falando com vocês, eu devo à minha sócia, a Cláudia, que sempre me treinou duro, me trancava numa sala o dia inteiro, ficava lá. Então foi uma pessoa que acreditou demais no meu potencial, acreditou muito em mim, tanto ela quanto o José Mauro, o esposo dela. E assim, eles fazem parte de eu estar aqui hoje falando. Eles fazem parte da minha história, sabe? De eu ser o profissional que eu sou hoje. Cara, estou muito feliz, Cláudia, de te ver aí. Gratidão, amo muito essa minha sócia. É sócia, é amiga, é irmã, é comadre. Ih, ó, é tudo. Minha confidente, tudo. Ai, gente, até a Alice entrou aí, ó. A filha do Douglas, a Bruna, a esposa dele. Obrigado, gente. Obrigado. E meu amigo Douglas, né, que tá aí para somar, para estar ajudando. Que assim que eu falei com ele, gente, foi tudo na correria, tá? Já era meio-dia quando eu falei com ele. E ele se dispôs, não, Amanda, vamos fazer sim e estamos aí, né? Ah, eu acho que o Douglas conseguiu, gente. Vamos ver se ele conseguiu entrar de novo. Vamos lá. Obrigado, galera, pelo carinho aí e a compreensão. Vamos lá, que ele vai. E aí, Pai. Douglas? Acho que tá melhor agora. Fiquei até mais Agora tranquila. melhorou? Melhorou, melhorou. Agora vamos lá. Conta aí pra gente rapidinho sobre o que aconteceu com você nessa depressão. Vamos lá, galera. Então, e aí, aos 22 anos de idade, eu fui acometido daquela enfermidade, né, da depressão e, na verdade, inicialmente eu não sabia que aquilo era depressão. Eu não tinha conhecimento de que aquilo era depressão. Eu simplesmente passei a ter dificuldade, enfim, para dormir. Eu já não dormia mais como antes, enfim. E diariamente chorando e chorando e vivia chorando e até que as coisas começaram a se agravar muito mais com relação à doença, né? Eu não quero falar para vocês sobre as Uma dores da depressão. agarradinha. Já, já desagarra. Foi. Não quero falar com vocês sobre a dor da depressão, especificamente o que é, noite sem dormir. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar mesmo sobre como foi que eu consegui sair dessa fase muito difícil, né? E como é que foi o fim dessa fase. Foi uma fase bem delicada, uma fase que eu achei que nunca teria fim. Era como se eu vivesse. Eu lembro claramente que o dia que eu percebi que eu precisava de ajuda
foi o dia que eu acordei. Ao redor da casa que eu morava tinha muitas montanhas, né? Eu lembro que eu acordei, eu olhei para aquela montanha e naquele dia eu não senti graça nenhuma de olhar para aquela montanha, de olhar para o dia. Eu tinha perdido literalmente a graça de estar ali naquele momento, né? E aí a depressão fez com que eu tivesse medo de sair de casa, eu já tinha medo de ir para a rua, eu tinha medo de estar dentro do ônibus, eu tinha medo de estar, enfim, eu não saía de casa por conta do medo, eu tinha muito medo de sair de casa. E um dos maiores problemas da depressão foi que durante a depressão me vinha muito na minha mente algo que não existia, né? Me vinha à mente que eu deveria deixar minha esposa, porque eu tinha a sensação de que eu não estava fazendo bem para ela, era muito nova. Eu lembro claramente esses pensamentos, que eu olhava para minha esposa e eu sentia pena dela, porque eu tinha a impressão de que eu era um fardo para ela e aqueles pensamentos que eu devia deixá-la para ela ser feliz, porque eu estava fazendo ela triste, aquela sensação de derrotado mesmo, de fracasso. Só que em todo momento da depressão, em todo esse momento difícil, deixa eu virar minha câmera aqui para vocês. Em todo momento difícil da depressão, eu lembro claramente que eu nunca falei que eu estava em depressão. Isso eu nunca falei para ninguém. Porque eu achava que se eu falasse que eu estava em depressão, eu iria atrair aquilo mais para mim. Então eu nunca falei abertamente para os de fora que eu tinha depressão. Apesar de, quando eu ia para a rua, todos percebiam que eu tinha algum problema, porque eu já não andava mais só, eu precisava da Bruna para me acompanhar, para me ajudar, para andar comigo. Enfim, gente. E eu lembro que durante a depressão, eu já não conseguia mais costurar, porque a minha mente não parava de funcionar. Ela funcionava 24 horas por dia, não tinha descanso na mente. Eram pensamentos constantes. Eu nunca tive aquele pensamento de suicídio, né? De me matar. Isso nunca me aconteceu. Mas eram pensamentos de derrota, de que eu não era capaz de estar ao lado da minha esposa e de que eu não conseguia, porque eu não saberia cuidar da minha filha ou do meu filho. Eu acho que muitos pensamentos negativos. E aí eu lembro que um determinado dia, de tanto que eu vivia chorando, mas chorava muito. Eu lembro que uma noite, antes de deitar para dormir, a minha esposa chegou perto de mim e disse: Douglas, olha só, amanhã nós vamos ao médico, porque eu não queria ir ao médico. Eu tinha medo de ir ao médico e ele me internar, ele dizer que eu tinha que ficar no hospital psiquiátrico, enfim. Eu tinha muito medo de ficar distante da minha família. E eu tinha medo de ir ao médico por isso. E aí, naquele dia, foi tão difícil para mim. Eu já não estava entendendo mais o que estava acontecendo comigo. Era só choro e choro e choro. Que quando ela falou, amanhã nós vamos ao médico, eu não tive o que fazer. Eu simplesmente continuei chorando. Foi uma das noites mais difíceis da minha vida. E no dia seguinte, ela me apanhou. Ela pegou minha roupa, botou roupa na cama e disse: toma banho, se veste que a gente vai. A única coisa que eu me lembro foi isso, eu ter posto a roupa, eu ter me vestido e ela me levado ao médico. Quando nós chegamos ao médico, também eu lembro que foi uma sensação muito difícil, porque eu não queria estar ali e eu tinha a impressão que dali eu sairia para um hospital psiquiátrico, porque eu teria que ficar internado, enfim. E quando eu entrei no consultório, né, a doutora perguntou se eu entraria só ou se eu entraria com a minha esposa. E aí eu falei que eu queria entrar só. E aí quando eu entrei no consultório, pasmem, a consulta inteira não saiu uma palavra minha, só foi choro. Do início ao fim, só chorei. E aí a doutora pediu que falasse com a minha esposa para entender o que estava acontecendo. A única coisa que eu falei para a doutora, de tudo o que aconteceu, foi que existiam muitos pensamentos. Eu falava assim para ela: doutora, eu tenho muitos pensamentos. E aí ela me fez algumas perguntas. Você tem pensamento o quê? De se matar? Você tem pensamento suicida? Eu disse: não. Eu também não disse os pensamentos que eu tinha. Como eu falei para vocês, eu tinha muito medo de falar, verbalizar o que eu tinha de pensamento, e aquilo atraía ainda mais coisas ruins para mim. Eu tinha muito medo. E aí eu não falei nada, eu só disse que eu tinha muitos pensamentos e que eu não conseguia dormir.
E aí a doutora perguntou, fez várias perguntas, se eu tinha pensamento suicida, se eu estava me relacionando com a minha esposa normalmente, enfim. E aí eu lembro que a consulta terminou, ela pegando uma receita, a receita que é presa, né, uma receita de remédio controlado, e ela passou Lexotan para eu tomar de 6 miligramas, isso eu lembro claramente. Ela passou Lexotan de 6 miligramas para eu tomar. Gente, se vocês me perguntarem o que aconteceu ao sair do consultório, eu não sei. Eu só sei dizer que eu saí do consultório porque chamaram minha esposa, ela me pegou pelo braço e me levou para casa. Eu só lembro disso. Porque eu fiquei tão desnorteado, eu estava tão desnorteado que eu não lembro mais de nada. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho, e aí a gente já começa a falar sobre religiosidade. Eu não sei se todos que estão assistindo aqui são evangélicos ou se temem a Deus, eu não sei. Mas foi na depressão que eu tive literalmente um contato com Deus direto. Eu tive a minha experiência com Deus. Eu sou nascido e criado no evangelho, eu nasci em berço evangélico. Só que em todo momento da minha vida, as experiências que eu tinha para contar eram baseadas nas dos meus pais, do meu pai, da minha mãe. E ali eu tive a minha primeira experiência de vida com Deus. E eu lembro que eu cheguei em casa com o remédio em mãos, a caixa de remédio do Lexotan em mãos. E a primeira coisa que eu fiz depois de tomar banho, porque a doutora pediu que eu tomasse um assim que chegasse em casa, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar aquele remédio para Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, dali em diante, naquela uma semana que eu tomei aquele remédio, todos os comprimidos que eu tomava, eu orava a Deus dizendo que aquele seria o último. Eu orava muito a Deus. E ali, para mim, aquela foi a primeira e a última consulta que eu faria por conta desse problema. Era a primeira e a última. Eu lembro também que a doutora disse que se em uma semana eu não melhorasse, que era para eu voltar nela. E essa fala da doutora me deixou muito pior, porque eu estava numa fase da minha vida que se alguém chegasse para mim e dissesse, Douglas, você vai pegar uma gripe. Se alguém dissesse isso para mim, eu pegava aquilo para mim de uma tal forma que eu pegava a gripe. Tudo era somatizado para mim, tudo. E aí, quando a doutora falou, se em uma semana você não ficar melhor, você volta. Então, o que eu já imaginei ali na consulta? Eu não vou ficar melhor. Porque ela disse que se uma semana eu não melhorar, eu não vou ficar melhor. Bom, gente, e aí eu comecei a orar a Deus, comecei a orar muito a Deus, orar mesmo. Foram dias e noites de propósito, jejum todos os dias. E assim, batalha espiritual mesmo, muitas sonhos que eu tinha, enfim. E dali em diante, eu tomei somente uma semana do Lexotan, e o Lexotan não fazia efeito para mim. Eu lembro que teve um dia que eu tomei 12 miligramas de Lexotan, eu tomei 2 comprimidos em seguida, porque eu estava tão agitado, meu coração palpitava tanto, que eu achei que tinha que tomar 2 e tomei 2 e ainda assim não fez efeito. E daí em diante foi o início da minha transformação. Eu comecei a orar dia após dia. Bruna conseguiu um emprego porque eu estava desempregado. Imagina, eu desempregado, doente, já não conseguia mais costurar do jeito que eu costurava. E todo mundo desempregado dentro de casa. E aí a Bruna conseguiu o emprego dela. Foi o primeiro emprego que a minha esposa conseguiu. Aquilo me deixou feliz, mas as felicidades que eu tinha era muito momentânea, era muito pequena. Mas em um pequeno período eu fiquei feliz. E aí começou a minha saga da minha libertação mesmo. Eu lembro que eu entrei em contato com a minha irmã Késia. Eu vou até pedir que ela depois assista, que a Amanda disse que vai ficar gravado. E eu falei com ela, a minha irmã Késia já trabalhava na Microlins também nessa época. E eu falei, Branca, eu chamo ela de Branca, fala com a Flávia, que é a diretora da onde a gente trabalhou, para conseguir um emprego para mim de volta, porque eu já tinha trabalhado para a Flávia. E aí a Branca disse, irmão, olha só, eu já fiz de tudo para ela te chamar de novo, já fiz de tudo. E aí eu lembro que eu fui lá na escola onde a minha irmã trabalhava, e aí eu sentei na frente dela pedindo, já em pranto, chorando, porque eu não parava de chorar. Na verdade não para até hoje, né, Amanda? Mentira. E aí
Eu lembro que em prantos eu pedi que ela fosse a Flávia para pedir para mim. Ela disse: irmão, olha só. Ela abriu a gaveta da mesa dela, pegou o currículo e disse assim: o seu currículo é o primeiro da minha gaveta. Eu todos os dias peço, mas eu não consigo. E aí o telefone dela tocou, ela parou de falar comigo, e aí começou aquela saga de libertação da minha vida. Porque ali eu olhei para a sala da Flávia, a Flávia estava sozinha na sala dela, a Kézia, minha irmã, tinha acabado de pegar o telefone para falar, e ali eu vi uma oportunidade de eu ir até a Flávia para falar com ela diretamente. Eu vi uma oportunidade. Só que essas oportunidades apareciam, só que eu não tinha coragem. Eu achava que eu não conseguiria, enfim, mas naquele dia eu consegui. Eu fui até a Flávia, bati a porta dela e disse: eu preciso falar com a senhora. Ela disse assim: tá bom, entra. Gente, adivinha o que eu falei com a Flávia? Absolutamente nada, só chorei. Foi choro do início ao fim. E aí eu só pedi que ela me desse uma oportunidade, ela me deu, e aí a minha vida começou a mudar. Resumindo, gente, eu fiquei na fase depressiva durante 3 anos da minha vida. Foram dos 22 aos 25 anos de idade, passando por essa fase difícil. Eu tomei algum medicamento para depressão, eu tomei durante uma semana Lexotan, que na verdade é um calmante forte. Eu tomei durante uma semana, mas eu não me permitia tomar medicamento para depressão, nunca me permiti. Douglas, você está dizendo então que eu não devo tomar? Não, não é isso. Eu estou dizendo que a minha história foi diferente. Eu orava todos os dias, e eu fazia jejum todos os dias, era um jejum todos os dias, em prol da minha libertação. E o trabalho, para mim, eu ter conseguido um emprego, me ajudou muito. Ah, Douglas, então foi fácil para você trabalhar? Não foi fácil. Teve dias dentro do ônibus, eu indo trabalhar, que eu achei que eu ia dar um surto dentro do ônibus. Teve dias que eu já, por várias vezes, desci em um determinado lugar onde minha prima trabalhava para eu ir para a loja dela, porque eu não estava conseguindo seguir a viagem. Teve vários dias assim, vários dias difíceis. Teve dias, por exemplo, que dentro da Microlins, trabalhando, eu entrava 8 da manhã e saía 10 da noite porque eu não conseguia ir para casa. Apesar de minha esposa estar me esperando, eu não consegui ir para casa, porque ir para casa fazia eu reviver tudo de novo. E aí eu sentia todas as dores da depressão, eu sentia de novo. Mas eu tinha que ir embora às 10 da noite, eu não tinha o que fazer. E aí a oração, o jejum me ajudaram muito nessa libertação. É claro, orações de muitas pessoas. Eu tive total apoio da minha família. Minhas irmãs, a Branca me ajudou muito. A Branca foi uma pessoa que me ajudou literalmente. Tanto em oração quanto profissionalmente. Eu lembro de várias vezes que eu estava lá no comercial da Microlins e eu ia até a coordenação da minha irmã para chorar, porque eu estava desesperado lá na frente. Ela me trancava numa sala que a gente chamava de arquivo. Ela me trancava no arquivo e falava: vambora, você consegue, você é capaz. Muitas vezes ela me ajudou. Mas eu tive outras ajudas, eu tive o apoio da minha mãe, que me ajudou muito em oração, muito. Eu tive o apoio da minha irmã Morena, que também me ajudou por muitas vezes. A Morena era um tipo de irmã que ela ia na minha casa e não me desforça. Ela dizia assim: Douglas, hoje eu vim te buscar porque você vai dormir na minha casa. Muitas vezes eu fui dormir na casa da minha irmã Morena, porque eu não estava conseguindo dormir na minha casa, né? Então, esse apoio familiar e esse apego espiritual em Deus me ajudou muito ao meu processo de libertação. Então, a depressão, ela não é fácil vencer. Não é um tema simples. As pessoas acham que depressão é dizer: eu estou em depressão porque eu estou chorando. Não, não é só isso. Vai muito mais além de uma lágrima derramada por uma tristeza. É muito mais além. É um sofrimento tão profundo, mas tão profundo, que você não vê saída. É como se você estivesse dentro de um mundo de vidro, que você vê tudo ao teu redor, mas você não consegue ultrapassar aquela barreira de vidro. Não consegue. E o meu apego em Deus, a minha oração todos os dias, o meu jejum todos os dias, e as pessoas me ajudando, né? Eu não posso esquecer da irmã Marli, que é a avó da minha esposa, que me ajudou muito no processo. A irmã Marli teve depressão, uma depressão profunda, e ela foi uma pessoa que eu me agarrei, porque ela tinha experiência de vida. E ela me dizia: Douglas, o tempo todo: Douglas, isso vai passar, Douglas, é assim. E tudo que ela dizia realmente acontecia comigo, porque ela já viveu. Então, eu não sei o que você está passando aí do outro lado. A gente tem 12 pessoas assistindo essa live agora. Eu não sei exatamente o que você tem passado. Conhece pessoas que estejam passando por uma fase de depressão. Não é fácil.
E toda depressão precisa é de apoio. É de apoio espiritual. Quer falar, Amanda? Não, fica agarrado. Tudo que a pessoa precisa, gente, é isso, é de um apoio espiritual, é de um apoio. Eu era um tipo de pessoa que eu não gostava de apelação, de Douglas, tadinho, isso nunca me trouxe uma satisfação. Então, eu não sei se esse apelo sentimental é legal para quem está em depressão. Para mim não funcionava, só piorava. Mas palavras de ânimo, palavras de motivação, entrar no quarto comigo para orar. A irmã Marli, gente, para vocês entenderem, a irmã Marli, ela orou durante um ano inteiro na minha casa, do meia-noite até 1h da manhã, todos os dias. Todos os dias ela ia para minha casa pela madrugada orar. Então, assim, se você está em depressão ou se conhece alguém que esteja passando por uma depressão, esse assunto é sério. Essa pessoa precisa de ajuda. E mais do que ajuda de especialistas, né, de médicos, ela precisa de ajuda de médicos, sim. Precisa de medicamento? Precisa. Mas, gente, eu conheço um homem que é médico dos médicos, ele é o Deus dos deuses, ele pode curar aquele problema que para a medicina não tem jeito, Deus dá jeito. E foi Deus quem deu cura para a minha depressão. Eu estou liberto hoje. Hoje eu conto para vocês, a minha fase da depressão, eu conto para vocês em paz. Mas há mais ou menos 4 anos atrás, mesmo fora da depressão, eu contava a depressão e eu sentia um fardo, um peso da depressão. Eu ainda senti o peso, hoje eu já não sinto. Mas eu não sinto, claro, porque tive apoio familiar e tive principalmente o apoio de Deus, né, no processo da minha transformação. Douglas, então não precisa ir ao médico, não é isso. Vá ao médico. Deus deixou a medicina aí na terra para cuidar. Os médicos têm a solução sim, tá? Mas se apega também em Deus, Ele pode todas as coisas. É isso, Amanda. Obrigada, Douglas. Gente, que história incrível. Tinha que ser de uma pessoa que viveu isso. Porque ele se permitiu. O Douglas não se permitisse ser ajudado, não se permitisse a esposa pegar ele pelo braço, levar ao médico, amar ele, orar com ele, todos a família está ajudando, a Morena pegava ele, levava para casa, se ele não se permitisse, a gente nem sabe onde estaria o Douglas hoje. Então, a dica 60 é se ame. Começou a ver que está desandando, que tem algo que não está legal, procure ajuda logo no início. A sua vida é preciosa. A sua vida tem um valor de sangue. Então, gente, se ame, se cuida, se permita ser ajudado, tá ok? Então, essa é a dica 60. Muito obrigado, Douglas, por poder ter aceito em cima da hora. Oh, meu Deus, maravilhoso. Obrigado pelo carinho, galera. Obrigado por todos que estavam aí. Douglas, o Rafael, ó, tá aí, tá? Ele assistiu. Achou o áudio Ai, que legal. Achou o áudio muito baixo. Estão me ouvindo bem? Agora estamos. Ah, perfeito, gente. E o Rafa tá aí, chegou até a comentar, Douglas. Tem uma prima também. Eu tô vendo aqui agora. Olha minha prima dizendo que eu sou chutão mesmo, olha isso. Isso, a galera tá aí. Gente, obrigado por cada um de vocês que estão aí nos prestigiando. Então, assim, galera, sentiu que algo vai desandar? Procure ajuda, tá? Mas saiba a ajuda que vai procurar. Porque, infelizmente, tem pessoas que nós achamos que vai nos ajudar, mas infelizmente não. Então, procure os seus familiares, procure aqueles amigos, sabe aqueles amigos que é mais chegado que irmãos, que nós podemos contar nos dedos? Então, vai poder te ajudar, tá? Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês e fica com essa dica 60. Se ame! E ó, vamos comigo. Galera, tchau, tchau. Beijo, valeu, Douglas. Beijo!